Mateus, capítulo 28, verso 19. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados, nós vamos usar uma linguagem bem coloquial para a gente tratar sobre fazer discípulos. Então a gente vai sair um pouco da linguagem mais formal para a gente tratar o assunto numa linguagem bem, de forma bem prática, para que eu possa compartilhar com vocês algo sobre fazer discípulos. A nossa igreja tem como alvo, literalmente, fazer discípulos. Amém? Bom, a gente tem aprendido aqui que fazer discípulos não é fazer ou gerar escravos para satisfazer nossos desejos, ou gerar servos para a gente. Nós fazemos discípulos para Jesus. Então nós somos facilitadores. Eu não posso usar o mandamento de Deus, nem algo que é prioridade para a minha igreja, como um buraco negro que suga tudo ao seu redor para si mesmo. Eu tenho um comando de Cristo na minha vida para poder gerar discípulos, e com meu discípulo aqui, e com Jesus aqui, com o Espírito Santo aqui na minha vida, eu apontar essa pessoa para Jesus e caminhar ao longo do crescimento dessa pessoa até que ela se torne igual a Jesus. Amém? Eu fico um pouco abismado quando uma pessoa tem muitos discípulos e de repente ela muda de um estado para o outro e 80% dos discípulos dela se desviam. A pergunta que essa situação gera dentro de mim é se essa pessoa de fato estava gerando pessoas para Jesus. Porque se você está gerando pessoas para ser a semelhança de Jesus, o fato de você mudar de uma cidade para outra não deveria causar esse efeito das pessoas se desviarem. As pessoas têm como alvo Jesus, e elas vão permanecer tendo como alvo Jesus. Então, se eu faço um bom discipulado, independente da minha pessoa, esse discípulo ele vai continuar caminhando em direção à estatura de varão perfeito, como está escrito lá no livro de Efésios. Amém? Então a gente fica meio assustado quando vê uma pessoa que empreende muito na vida de outras pessoas e de repente a ausência desse discipulador gera essa queda espiritual. Muita gente se perde. E aí então surge essa pergunta: para quem você estava fazendo discípulo? E a quem você ensinou essa pessoa a se apegar para poder crescer na fé? Mas, bom, nós não vamos falar hoje sobre isso. Outro dia que eu tiver oportunidade, a gente vai compartilhar isso com os irmãos. Como eu disse, nossa palavra hoje ela é muito simples. Bom, eu quero usar como tema dessa ministração, gerando discípulos. Amém? Mas antes de eu entrar realmente nesse texto, eu quero compartilhar com vocês dois assuntos que eu já vi sendo tratados aqui em cima, e eu quero só realmente reaver esses assuntos para a gente poder entrar na suma do que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é que se eu quero gerar discípulos, presta atenção, se eu quero gerar discípulos, eu não posso depender de eventos que a minha igreja vai fazer para poder esperar que uma pessoa se converta aqui, com um evento onde a igreja vai trazer um músico conhecido, ou no mundo gospel, ou no mundo secular, ou a igreja vai trazer um pregador, ou alguém que ministra cura, ou alguém que ministra libertação. Isso vai ser um chamariz para trazer pessoas não crentes para cá, e eu vou ficar de olho em quem vai se converter, e quando essa pessoa se converte, se não foi trazida por algum líder de célula,
ou se não foi trazido por alguém de um determinado setor, a gente vai começar a querer disputar essa pessoa que tomou a decisão aqui na igreja. Então isso me leva a afirmar para vocês que eu não posso ficar dependendo de eventos da igreja para ter discípulos. Se eu quero ter discípulos, eu preciso, independente de eventos da igreja, gerar discípulos. Amém? Gerar discípulos é diferente de ficar esperando a minha igreja fazer eventos. Porque tem muito crente que reclama pelo fato da igreja não promover eventos evangelísticos. Amém? Vocês estão me entendendo? Por quê, queridos? Porque o que gera vida é aquilo que tem vida. Eu sou um gerador de discípulos, independente se minha igreja faz eventos ou não. Eu não posso ficar reclamando da igreja porque não traz o pregador A, B ou C aqui, de forma nenhuma. A vida de Deus está em mim, e a vida de Deus estando em mim, eu posso gerar outras vidas. Eu sou canal de Deus, para que o sopro de vida que Deus colocou em mim, eu possa dar continuidade disso, gerando outras vidas. É o primeiro fator que eu quero compartilhar com vocês. O segundo é, o pastor Sabá Liberal, há algum tempo atrás, quando ele esteve aqui, logo no início, quando ele veio falar sobre o MDA, ele usou esse texto, ide fazer discípulos, e ele compartilhou algo interessante com a gente, que apesar da cultura sobre ao qual Jesus liberou essa palavra, ser bem diferente da cultura que nós temos hoje em dia, esse texto, ele é um texto atual. Eu não posso entender que Jesus disse para uma determinada cultura, para discípulos de um determinado tempo, que eles fossem e gerassem discípulos, mas essa ordem não é para nós agora. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, viviam o tempo integral do ministério. Então, eles tinham tempo para poder fazer isso. Agora, não. Agora, a gente vive uma correria maluca. Hoje, não é um homem só que se faz mantenedor da casa. De manhã, sai o homem para um lado, a mulher para outro, para poder trabalhar. E a renda da mulher hoje se tornou essencial para o sustento da família. Então, quando eu olho para esse aspecto, eu pergunto, será que essa palavra foi liberada para uma geração como a nossa, que vive no corre-corre, às vezes nem para poder viver, mas para poder sobreviver? Irmãos, a palavra de Deus, ela é atual. Essa palavra não foi liberada para uma geração que não tinha o que fazer, então por isso foram mandados a fazer discípulos. A palavra ide fazer discípulos, ela é uma palavra para nós, para esta geração, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabia que a nossa vida seria toda essa correria, mas mesmo assim, essa palavra, ela é atual, ela é para mim e ela é para você. Agora, eu quero só trazer à tona algo que muitas vezes, eu já tenho compartilhado com alguns irmãos, sobre simplesmente o fator cultural dentro do Brasil, principalmente quando a gente trata com respeito a ter células. Se você abre uma célula no norte do país ou no nordeste do país, você tem uma cultura diferente, como se você fosse abrir uma célula no sul do país, ou até mesmo aqui em Brasília. Nós temos culturas diferentes. Então, eu não estou falando isso, eu não estou atribuindo o crescimento da Igreja da Paz em Santarém, ou em outros estados, no, no Paraná, sob a liderança do pastor
Odilon Aires, pastor Odilon Aires, eu não estou atribuindo o crescimento dessas igrejas a simplesmente o local é propício para se crescer em células. Mas os irmãos há de convir comigo que nós temos uma dificuldade, principalmente aqui no residencial. Principalmente aqui no residencial, para se estabelecer uma célula aqui dentro. Aqui a gente tem o que a gente chama, entre aspas, de privacidade. Você mora 5, 6, 8 anos do lado de uma pessoa e você não conhece essa pessoa. Principalmente se essa pessoa mora em algum desses prédios aqui. Para entrar nesses condomínios, ou nesses mini condomínios aqui dentro do residencial, é uma dificuldade. Para você bater na porta, para fazer o evangelismo usual, que é bater na porta de uma pessoa e dizer para ela que Jesus a ama e que Jesus pode mudar a vida dela e convidar essa pessoa para ir na célula, é uma dificuldade. Porque faz parte da nossa cultura, as pessoas não terem esse feeling, esse sentimento para estabelecer essa comunhão, principalmente aqui dentro do residencial, com exceção de jovens, né, que sempre acham logo a turma e tem facilidade de poder estar convidando um ou outro, dependendo dos eventos, para poder trazer essas pessoas para as células e começarem o processo de gerar essa pessoa para Jesus. Mas para casais, isso já se torna diferente. Por exemplo, nós já temos, eu acho que vai fazer 8 anos, que a gente mora no mesmo lugar, e apesar de eu ser um cara muito aberto, minha esposa ser muito aberta, meus filhos serem muito bagunceiros, a gente tem uma dificuldade de estabelecer um relacionamento com o vizinho da direita e da esquerda. Para chegar nessa pessoa, para convidar essa pessoa para estar em célula, para tirar ela do comodismo da casa dela, para trazer ela ou para a minha casa, ou para um outro lugar onde vai ter um anfitrião e todo o ambiente esperando essa pessoa, a gente tem uma dificuldade, principalmente aqui no residencial. Eu vou me mudar para os Jardins Mangueirais, para o Jardim Mangueiral, e lá eu vou enfrentar essa mesma dificuldade, de pessoas que não querem sair do seu apartamento, da sua casa. Aliás, essas pessoas não querem relacionamento com nenhum outro, a não ser com aqueles amigos que já de antemão essa pessoa tem. Então, visando essa privacidade, esse respeito à intimidade da pessoa que acaba gerando a morte, eu quero compartilhar com vocês sobre como gerar discípulos numa sociedade diferente da sociedade nordestina. Que lá o povo gosta mesmo, lá você convidou, o povo vai. Então lá você tem facilidade em ter uma célula que cresce e se multiplica de uma forma maravilhosa. Porque o povo lá é um povo que gosta de abraçar, é um povo que gosta de estar junto. Você promove uma rabada, uma buchada, um mocotó, você promove uma dobradinha e diz, vai ter célula na minha casa, compra tubaína, compra o pó da morte, como dizia o pastor Ricardo, aquele pozinho que você faz 300 litros de suco, e de repente sua casa está cheia de gente, e você ministra a palavra, o povo abraça a palavra. Aqui a nossa cultura é diferente. Mesmo que você diga, eu vou preparar uma picanha na minha casa, com Coca-Cola, e outra, não é qualquer picanha não, e não é da Friboi não, é Montana, que eu acho que está aí de 70 a 100 reais a peça, mas é daquela que derrete na boca. Nós temos dificuldade com a nossa cultura, com a cultura brasiliense, a gente tem essa dificuldade. Então vamos trabalhar da seguinte forma: primeiro a gente vai, antes de pensar em célula, a gente vai pensar em algo que foi dito para você. Irmãos, uma verdade, ela deve ser dita. Nem todo mundo é líder de célula, mas todas as pessoas que são salvas em Cristo,
são salvas em Cristo, essas pessoas são discipuladores. Amém? Eu posso ter uma pessoa que ela diz: olha, eu não sou líder. Sim, eu não tenho um mandamento dizendo que você precisa ser líder, mas eu tenho o que foi chamado aqui domingo pela pastora Neiva de um imperativo. É uma ordem, é um comando: ide e fazei discípulos. Isso já não é facultativo. Eu posso ou não posso ser líder de célula. Não, irmãos. Fazer discípulos é algo até voluntário, espontâneo, porque quem foi ou quem está sendo tocado pelo amor de Deus, essa pessoa não vai conseguir ficar calada. Quem é tocado pelo amor de Deus não consegue ficar em silêncio. Isso é algo que já é inerente à nova natureza de Deus na minha vida. Se eu fui tocado, presta atenção, se eu fui transformado, se realmente eu fui tirado da lata de lixo e hoje eu sou uma nova criatura, se realmente Deus, o que é tudo que eu canto que Ele é, que eu falo que Ele é, que eu prego que Ele é, eu não vou conseguir ficar calado. É inadmissível, irmãos, essa antipatia que nós temos com algumas pessoas do nosso lado, que nós estamos vendo essa pessoa morrer a mesma morte na qual a gente estava. E eu sei que Cristo pode resgatar essa pessoa, e eu fico em silêncio. Se eu sei, de fato, que Cristo muda, que Cristo transforma, e essa foi a minha experiência, e eu olho para essa pessoa que está aqui do meu lado, morrendo, irmãos, eu não vou conseguir ficar calado. Eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Agora, eu não vou só ganhar essa pessoa para Jesus. O amor de Deus me constrange não só a ganhar essa pessoa, mas conduzi-la ao crescimento espiritual. Amém? Então, esses dois fatores eu queria que você guardasse aí, tá certo? Primeiro, você não deve ficar dependendo de eventos da igreja para ter discípulos. Segundo, a gente precisa observar o fator cultural, que é diferente do Nordeste. Aqui nós temos mais um povo mais dado à privacidade, que mora em condomínio cercado por arame farpado, com guardas armados, e cada um tem o seu pitbull e rottweiler no quintal, e põe uma placa bem grande na porta: cão antissocial. Então quer dizer, não se aproxime. O que a gente vai fazer, pastor? Vamos lá. Diante dessa realidade, se eu quero fazer discípulo, eu vou ter que gerar. Então, gerar, eu vou tratar disso de uma forma muito prática. Eu vou conceber, eu vou usar uma frase do apóstolo René Terranova, de tempos idos. Ele disse: se você quer pão, você vai na padaria. Muita gente conhece aquilo. Se você quer remédio, você vai na drogaria. Se você quer discípulo, você vai na discipularia. Não existe discipularia. Eu vou ter que ganhar, eu vou ter que passar pelo processo gestacional até que eu possa conceber esse discípulo. Então eu quero trabalhar nesses três aspectos. Primeiro, fecundação, geração e concepção do meu discípulo. Vamos primeiro trabalhar o aspecto da fecundação. Pastor, eu quero discípulos, eu quero ter discípulos, mas diante da realidade que a gente está enfrentando, fica difícil. Bom, lá vai o meu conselho. Primeiro você precisa engravidar de uma pessoa. E isso eu estou chamando de fecundação. Como que se dá a fecundação?
no aspecto de discipular. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu preciso entender que nós temos dois tipos de fruto. Nós temos um fruto que ele está verde, ele não está propício a ser colhido. E nós temos alguns frutos que já estão maduros e prontos para ser colhidos. Então a gente vai ter uma certa facilidade com algumas pessoas, que você vai se aproximar dessas pessoas, e há muito tempo já tem alguém, orando, de anos que alguém vem orando, jejuando. Às vezes os pais são crentes, a família é crente, vem pagando preço, a situação, a circunstância, já arrebentou, já bateu nessa pessoa, ela está só esperando você chegar e dizer: Jesus te ama, você quer uma vida nova. Essa pessoa de pronto vai se apresentar e dizer: quero. Ela está madura. Agora algumas pessoas estão verde, você vai ter que trabalhar essas pessoas. O que acontece no ato da fecundação? Você precisa adotar uma pessoa por quem você vai orar. Na célula, semana passada, ficou restabelecido o propósito dos 3, a oração dos 3. Mas eu vou trabalhar uma, você pode aplicar isso a 3 pessoas, tá certo? Então, quando eu falar você pode entender como 3. Mas eu vou orar ao Senhor, presta atenção, eu vou orar ao Senhor para que Deus coloque no meu coração uma pessoa por quem eu devo orar. Eu tenho vários amigos não crentes, mas eu quero que Deus coloque no meu coração paixão por uma pessoa em especial. Eu vou sentir muito forte que Deus está me trazendo à memória aquele amigo, no momento em que eu não estou pensando em discipular. Eu estou inserido no meu trabalho, eu estou ali mergulhado em alguma outra coisa que não é discipulado. Mas de repente vai acontecer o que eu chamo de ingerência. O que seria ingerência? Para que você entenda ingerência, deixa eu falar com vocês como Deus fala comigo em sonhos. Isso vai evitar você de ficar contando história de 2 horas para o seu discipulador, ou para os pastores da igreja, ou para a pastora Ju, para o pastor Léo, e depois de 2 horas contando história do leão que pulou na costa do rinoceronte, que caiu em cima da bananeira e que afundou na água, e que de repente as piranhas comeram o rinoceronte, o leão e a bananeira, e você ficou olhando aquilo. De repente, depois de 2 horas, você olha para o seu discipulador e diz: o que significa isso? A minha resposta é muito clara. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta: é o que você comeu antes de dormir? Para você ter esse revelamento que você teve, que eu acho que nem José iria dar conta de trazer clareza para esse seu sonho. É simples, deixa eu compartilhar como que é. Evidente que todo mundo tem sonho, alguns não se lembram dos sonhos, outros se lembram, alguns vagamente, outros intensamente, mas eu tenho sonhos, toda noite eu sonho, alguns eu me lembro. Quando Deus quer falar alguma coisa comigo em sonhos, o que acontece? Ele entra muito rapidamente no sonho que eu estou, é como se desse um stop no sonho que eu estou tendo, e Deus trouxesse algo muito claro, com muita rapidez, e de repente Ele clicasse para que continuasse o meu sonho, mas eu guardasse e tivesse certeza de que Deus entrou. Presta atenção, Deus entrou no meu sonho, me falou algo, de repente Ele sai e eu continuo tendo o sonho que eu estava tendo. Quando eu acordo no outro dia, não há dúvidas no meu coração de que Deus entrou e me deu uma palavra, e eu tenho certeza de que Deus me deu essa palavra.
Então muitas pessoas, elas recebem a palavra de Deus no sonho, mas elas não têm certeza se foi uma palavra de Deus. Irmãos, há algumas coisas que não dá para a gente duvidar. Primeiro, quando você vê um anjo, pastor, pode ser um demônio vestido de anjo? Se for um anjo, você vai saber que foi um anjo. Se foi um demônio, você vai saber que foi um demônio, ainda que esse demônio venha vestido como um anjo. Você vai saber que foi um demônio. A presença de Deus, eu posso confundir a presença de Deus. O diabo pode falsificar a presença de Deus? De forma nenhuma. Quem já tem intimidade com Deus, conhece Deus. E sabe que aquela presença realmente é de Deus, aquele olhar realmente é de Deus, aquele perfume é exclusivamente de Deus. Amém? Não vai haver dúvida. Quando há uma ingerência, você vai saber que foi Deus que entrou no meio do seu sonho e Deus trouxe alguma coisa para você. No seu dia a dia, acontece muito comigo, deve acontecer com vocês também. Você está procurando fazer alguma coisa, está no seu trabalho, de repente a sua mente é tomada e você se lembra de uma pessoa. E você talvez fale como eu, mas eu não estava nem pensando nessa pessoa, nem eu estava pensando em assunto algum que pudesse ser dirigido a essa pessoa. Isso eu chamo de ingerência. Você está andando no seu dia a dia, de repente, pufa o nome da pessoa, do nada. Então, quando eu falo sobre fecundação, é quando você ora e você diz: Deus, me dá uma pessoa pela qual eu devo orar. Você tem trocentos amigos, mas Deus vai lhe dar uma pessoa em específico para você estar orando por essa pessoa. Vocês estão me entendendo? Ela não é crente. Você não é pescador de aquário. Amém? A gente vai pescar no mundo. A gente não vai pescar crente de outra igreja que saiu descontente com o pastor dele e que agora está procurando um ouvido que ele possa transformar em pinico para estragar você também. A gente vai buscar lá fora, no mundão. Então, quando eu falo sobre ser fecundado pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo trazer uma pessoa para que eu possa começar a orar por essa pessoa, eu estou falando sobre pessoas que não conhecem Jesus. Então, fica claro aí, de todos os seus amigos que você tem, que deve ser muitos amigos, com certeza, deve ter algum aí que Deus vai te procurar para que você seja parceiro de Deus em favor daquela pessoa. Amém? Vamos partir para o segundo passo: gestação. Agora que você tem aquela pessoa na sua mente, você vai passar por um tempo em que você vai ter que fazer um propósito de oração por aquela pessoa. Como que eu posso passar esse tempo de gestação? Bom, lá vai alguns conselhos. Primeiro, procure conhecer a pessoa por quem Deus lhe confiou para que você esteja em oração por essa pessoa. Será que ela tem problema no casamento? Será que ela tem algum vício que ela precisa ser liberta? Será que essa pessoa tem alguma doença? Que tipo de demônio ou de espírito do inferno está prendendo aquela pessoa? Quanto mais esse período de gestação você poder ser mais específico na sua oração, vai ser melhor. Amém? Aquela pessoa é alcoólatra. Você já sabe que você vai ter que combater contra aquele espírito, para que aquela pessoa, você está gerando uma pessoa dentro de você. Então você vai orar nesse sentido. Pastor, a pessoa por quem eu estou orando é extremamente religiosa. Irmão, religião mata. Religião mata. E quando o salmista Davi fala sobre imagens de escultura, ele libera uma palavra, presta atenção,
que para mim é uma maldição que recai sobre toda pessoa que adora imagem de escultura. Ele diz o seguinte: torne-se semelhante a ti os que te fazem e os que te adoram. E se referindo à imagem de escultura, ele diz: tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não sai fôlego. Tem ouvidos, mas não ouve. Quando você está orando por uma pessoa que ela é religiosa, entenda, pelo fato dela adorar a imagem de escultura, ela está debaixo de uma maldição. Então, ela não vai conseguir entender de forma, quando você vai pregar, de forma convincente e de forma intelectual, o seu modo de pregar, ela está ensurdecida. Então, esse período gestacional é o período que você tem para começar a quebrar todas essas forças que estão prendendo a vida dessa pessoa. Amém? Você já adotou essa pessoa em oração. Deus te deu essa pessoa para você orar por ela. E você já começou a orar por essa pessoa. Agora você já está conhecendo a terra pela qual você está sendo desafiado a orar. Então a sua oração agora já é uma oração específica. Você sabe que está aprendendo essa pessoa. A sua oração, ela vai ter uma outra característica. Além de você orar por essa pessoa, você vai estar pedindo ao Senhor que propicie para você um momento para que vocês tenham comunhão. O diabo vai querer sempre manter de você, distante de você, aquela pessoa pelo qual você está orando. Entenda, irmão, que isso é estratégia do capeta. Se você não entender isso, vai ser difícil você gerar. Mais uma vez eu volto a dizer, você vai ter que estar dependendo de eventos da igreja para ter discípulos. Eu estou falando para vocês como buscar lá no mundão a pessoa. Desde a fecundação, esse período da gestação. Então você precisa orar ao Senhor. Por quê? Porque o diabo vai tentar vai tentar fazer com que você não se aproxime dessa pessoa. Por quê? O diabo já sabe que você está orando por ela. E quando o crente ora, o inferno é bombardeado. Quando o crente ora, os demônios que cercam aquela pessoa é bombardeado. Você está enfraquecendo demônios que estão oprimindo aquela pessoa, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, mesmo que a pessoa não esteja sabendo, você não precisa ligar para aquela pessoa e dizer: olha, eu estou orando para você ser crente. Irmãos, imediatamente o espírito de religiosidade naquela pessoa já vai criar um certo ranço a teu respeito. Essa pessoa não me aceita como eu sou, essa pessoa quer amizade comigo por interesse, essa pessoa quer que eu vá só para a igreja dela, ou essa pessoa está querendo enriquecer o pastor. Ela vai pensar uma porção de besteira. Então a melhor coisa que você vai fazer é ficar em oração sem falar nada. E orar, além de orando, enfraquecendo os demônios que cercam aquela pessoa, você vai pedir ao Senhor que propicie um momento em que você possa estar em contato com aquela pessoa. Amém? Quem não está entendendo, diga amém. Todo mundo está entendendo. Tem uma experiência num livro aí, num livro sobre discipulado interessante, de um sujeito que já estava orando, de uma irmã que já estava orando por uma senhora que ela conhecia, mas ela não quis invadir a privacidade daquela pessoa, e ela estava orando há muito tempo por aquela mulher, para que Deus, Senhor, prepara um momento para a gente. Prepara um momento onde eu possa estabelecer amizade com aquela pessoa. Irmãos, e um dia ela entra no elevador, sempre apartamento. São os mais difíceis de serem invadidos.
principalmente aquele que escolheu morar no 49º andar. Ele não quer papo. E essa mulher estava orando para que Deus propiciasse esse momento que eu estou falando para vocês. Irmãos, de repente ela entra no elevador, tem essa mulher, a pessoa que estava sendo bombardeada por oração, cheia de sacola, havia feito compra, e na hora que ela parou no andar dela, ela não estava dando conta de pegar todas as sacolas. E a irmãzinha, na hora, já se ligou que aquele momento era o momento que Deus havia preparado para ela poder estabelecer um vínculo. E ela imediatamente se ofereceu e disse: está precisando de ajuda? A pessoa meio desconfortável, a irmãzinha já foi com a mão na sacola, em outra. Eu te ajudo. E já saiu carregando aquela sacola com aquela pessoa. E orando, meu Deus, prepara esse momento, meu Deus, abençoa esse momento, levando a sacola, meu Deus, abençoa esse momento. Quando chegou na porta, ela colocou as sacolas na porta, aquela mulher também colocou as sacolas, a mulher foi na porta para abrir, ela sabia que a outra já era vizinha, era do mesmo prédio. Então, quando ela abriu a porta, quando foi colocar as sacolas para dentro, a pessoa que estava sendo alvo de oração olhou para a mulher que estava orando e diz: você por acaso não quer tomar um café comigo? E a irmãzinha entrou para tomar um café. Pregou! Não, peraí, eu não posso assustar o passarinho assim. Eu vou chegar e eu vou estabelecer uma certa amizade, eu vou procurar, eu já estou orando por essa pessoa há muito tempo, eu sei até sobre o que ela gosta de conversar. Então, eu não vou convidar essa pessoa para ela sair do mundo dela, presta atenção, e entrar no meu mundo gospel, na minha linguagem de igreja. O que eu vou fazer? Eu vou sair do meu mundo de igreja e vou mergulhar no mundo dessa pessoa. Amém? Eu preciso saber, esse período de gestação, eu já tenho muitas informações dessa pessoa. Eu sei se ela tem um parente doente, porque eu posso chegar para ela num momento desse e dizer: olha, eu estou orando por aquele parente seu, fiquei sabendo. Pode até assustar essa pessoa, mas sabendo que essa pessoa gosta de conversar, vai conversar com essa pessoa sobre esse assunto. Amém? Bom, eu tenho alguns minutos ainda, mas deixa eu contar para vocês, vou contar essa história, eu gosto muito dessa história. Na minha primeira igreja que eu estava pastoreando, tinha de frente um casal que a mulher era fiel ao Senhor, servia ao Senhor. O marido era um ímpio que não gostava de crente de jeito nenhum. Eu não estou aqui compartilhando com vocês algo que eu li num livro. Eu estou compartilhando algo que eu já vivi. Amém? Bom, eu tenho o Carlos aqui, deixa eu ver, só o Carlos, meu Deus. Só o Carlos, que a gente fazia aí o acampa macho, e a gente levava pessoas não crentes, né, Carlos? E lá a gente entrava no mundo da pessoa, a pessoa de repente via a nossa alegria, a nossa felicidade, e de repente a pessoa já estava se abrindo para poder tomar sua decisão com Cristo. E nós ganhamos pessoas em eventos assim. Então não é a pessoa mergulhar no meu mundo, é eu mergulhar no mundo da pessoa. Amém? Então, bom, tem essa pessoa na minha frente, que a esposa dele era da igreja, mas o marido não gostava de crente. E eu comecei a bombardear esse homem em oração. Comecei a bombardear, até que um dia, esse homem disse assim para mim: vá lá na minha casa tomar um café. Bom, para que vocês entendam o que é mergulhar no mundo das pessoas, a minha primeira igreja foi no aterro sanitário de Brasília. Todo lixo que você joga aqui, vai para lá. E as pessoas de lá, do seu lixo, tiram muitas coisas que você jogam e aproveitam. Na época, eu acho que isso acontece até hoje. Se tirava alimento podre, por exemplo, frango podre,
carne, na época eu estava lá, o Ministério da Saúde apreendeu um lote de carne sem passar pela fiscalização, foi lá e cavou um buraco fundo, jogou toda a carne, passou terra por cima, passou o trator, quando deram as costas, o povão foi lá, fuçou, tirou toda a carne e repartiram entre eles mesmos e levaram para casa. Então era assim que funcionava. Nessa casa que eu fui, o sujeito não trabalhava naquilo, mas eu cansei de comer frango, que depois de frito, quando eu olhava tinha uns buraquinhos. Eu sabia o que era aquilo. Mas eu precisava muito ganhar aquela pessoa para Jesus. Nesse casal foi um tanto interessante. Ele era um sujeito extremamente bruto. Pensa, como diz o baiano, pensa num sujeito bruto. E de repente a gente está conversando sobre o que esse homem gostava de conversar. Sobre lobisomem. E aí, irmãos, ele disse assim: Maria, faça um café para nós. A mulher foi lá obediente, era minha ovelha. Fez um café, veio com aqueles copos que tem data de validade embaixo, e me deu um cafezinho para beber, deu café para ele. E ele está me contando história de lobisomem, e eu estou entrando no mundo do cara e dizendo: rapaz, mas é mesmo. Quando eu olhei dentro do meu copo, ó, perna acompanhada com a coxa de uma barata. E eu olhei aqui, eu disse: meu Deus, se eu reclamar com essa mulher, depois ela vai ter que aguentar, porque esse homem é estúpido. Então eu tive uma estratégia. O que eu vou fazer? Eu rodo o café, quando a perna estiver do lado de lá, eu bebo do lado de cá. E estou ouvindo o sujeito contar sobre o lobisomem, porque a minha intenção, irmãos, era ganhar aquele homem para Jesus. Não é porque eu gosto de história de terror, não, é porque eu queria. Eu queria entrar na vida daquele homem, eu queria ser amigo daquele homem, para um dia ter o privilégio de falar de Jesus para aquele homem. E estou indo, rodo, bebo. De repente, irmão, esse homem falou algo que não deu para suportar. Ele disse: eu acredito em lobisomem. Ele disse para mim. Eu disse: eu também, estou rodando o copo, irmão. Para quem trabalha com libertação, não vai acreditar em lobisomem, vampiro e tudo. Você não imagina um terço das coisas que eu já vi nessa minha vida. Queridos, mas teve um momento que ele passou de tudo quanto era visão, revelação que eu já tinha tido. Ele disse: pois lá onde eu morava, eu estou de olho no meu copo, né? Pois lá onde eu morava, eu vi, foi uma família de lobisomem. O macho na frente, a mãe e o ciotinho. Irmãos, aí eu... Quando eu prestei atenção no cara, a perna de barata fez a volta completa. Quando eu olhei para o copo, cadê a perna de barata? Ô irmãos, mas ver um lobisomem, pastora Ju, a gente até concorda, mas ver uma família de lobisomem e saber identificar o macho, a fêmea, os filhotinhos, foi de matar, irmãos. Irmãos, eu bebi aquela perna de barata. Pastor, o senhor não engoiou, não deu vontade de pôr para fora, não. Irmãos, eu não tinha tempo para pensar nisso. Eu não tive, aliás, nem tempo de degustar. Entendeu? Só desceu. Eu disse: segura aí, Deus, essa barra para mim, porque... E continuei ouvindo aquele homem. Irmãos, foi uma coisa horrível, mas eu deixei uma porta aberta. Amém? Então, no período gestacional, não é você convidar aquela pessoa para entrar no seu mundo religioso. É você descobrir o que aquela pessoa gosta de conversar, para você entrar no mundo dela. Estabeleça um relacionamento com aquela pessoa. Mas, presta atenção, deixe, entre aspas, essa pessoa começar a falar do que ela gosta. Acredite, o Espírito Santo vai conduzir essa conversa para chegar ao ponto de você poder falar de Jesus para ela. Porque o maior interessado em que aquela pessoa seja salva é o próprio Deus. Vocês estão me entendendo? Então deixa a pessoa falar. Acredita,
Esteja ali em oração, para que o Espírito Santo possa conduzir a conversa, irmãos, para você poder no momento certo, ou naquele momento, ou em outro, não tenha pressa. Uma gestação demora 9 meses. Amém? Se você levar 9 meses, 1 ano, irmãos, mas você ganhar, de fato, alguém para Jesus, uma bênção. Evidente que a gente vai tentar remir esse tempo, mas deixa Deus ser Deus nesse relacionamento. Não tenta conduzir a conversa, não tenta induzir a conversa, não tenta forçar a conversa. Primeiro, acredita, você orou por aquela pessoa, quando você disse, Deus me dá uma pessoa pelo qual devorar. No período de gestação, você continuou em oração por aquela pessoa. Agora suas orações são mais objetivas, porque você sabe alguns problemas que aquela pessoa tem. Agora sua oração é mais objetiva, porque você já está pedindo para Deus propiciar um momento para você estar com aquela pessoa. Sua oração agora é mais objetiva, porque você estabeleceu um relacionamento com aquela pessoa. Agora você está pedindo Deus para guiar todo esse diálogo, ou todos esses diálogos, numa direção, onde você pode falar de Jesus para aquela pessoa. Amém? Todo mundo entendendo? Agora nós vamos para o ato de conceber essa pessoa. Antes de entrar no ato da concepção, deixa eu me arruma um pedacinho de papel. Não rasga o boletim, senão a gente ganha bronca. Mas qualquer pedacinho de papel. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Irmãos, orar por aquela pessoa. Coloca o nome dela no papel. Isso chama Boa Cumba Gospel. Coloca o nome dessa pessoa no papel, leva no seu bolso. Além dos momentos que o Espírito Santo vai trazer para você orar por aquela pessoa, de vez em quando você pega esse papel, atrela o nome dessa pessoa, um texto bíblico, e cita a palavra em cima dessa pessoa. Isso chama ato profético. Ato profético. Você vai pegar o nome dessa pessoa e você vai começar a citar texto bíblico em cima do nome dessa pessoa. Irmãos, tenha o nome dessa pessoa num lugar onde você possa estar constantemente vendo esse nome. Quando você acorda, qual o primeiro lugar que você olha? O teto? Finca lá no teto. Para frente, pastor? Finca lá na frente, para você poder estar lembrando dessa pessoa. Nós estamos em guerra espiritual por aquela pessoa. Amém? Guerra é guerra, irmão. A primeira pessoa que eu olho, pastor, é minha esposa. Coloca esse nome na testinha da sua esposa, para quando você acordar, você olhar para o seu amor, para o seu docinho de mel, você vê o nome da pessoa. Depois você suporte os tapas. Tá certo? Às vezes você vai chamar a pessoa até pelo nome chamar a sua esposa, o seu cônjuge, até pelo nome da pessoa pelo qual você está orando. E a pessoa vai estranhar, né? Mas bom, estou exagerando. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é bom para decorar a Bíblia. Um texto que você quer decorar no seu dia, leve ele no seu bolso. E quando você puder, olha, recita o texto e recita onde está o texto para você poder guardar. Tem o nome de uma pessoa, cita o nome dessa pessoa, cita o texto bíblico e ora por ela. Agora chegou o momento de você ganhar essa pessoa. Esse é o momento do confronto. Por quê? O tempo Deus te deu essa pessoa, você começou a orar por ela antes dessa pessoa saber. Agora já tem um tempo que você está orando por essa pessoa, você já criou até uma amizade profunda com aquela pessoa. E você esperou o momento certo para falar de Jesus para aquela pessoa. Então aquela pessoa já está madura para ser colhida. Você
contribuiu, evidente, o Espírito Santo e vocês trabalharam junto para que aquela pessoa amadurecesse a ponto de estar pronto para quê? Para ser colhida. Nesse momento, você vai ter que tomar muito cuidado, porque esse momento, talvez, você possa fazer isso como? Convidando essa pessoa. Esse é o momento do confronto. Mas esse confronto, ele não vai ser tão intenso como é o confronto de uma pessoa pela qual você não corou, pela qual você não conhece. Porque no período gestacional, você não só conheceu essa pessoa, como essa pessoa também te conheceu. Ela viu sua vida sendo transformada, ela viu sua vida transformada, ela viu seu sorriso, ela conheceu sua família, viu que o seu lar é uma bênção, que o seu casamento é uma bênção. Isso já despertou nessa pessoa uma certa curiosidade para entender por que a família dela é o que é e a sua é assim. Amém? Então o período do confronto, ele pode acontecer, às vezes, você estando a sós com a pessoa, você viu que está no ponto? Está no ponto, pastor. Essa pessoa já tem aí umas 3 semanas que ela está me perguntando qual é a razão da minha alegria, qual é a razão da minha felicidade, qual é a razão do meu sorriso, e eu acho que chegou a hora de eu falar para ela quem é que me fez ser o que eu sou e se ela não quer também fazer parte desse milagre. Isso pode acontecer com você estando sozinho com essa pessoa. Chegou o momento de você fazer o apelo. Você já evangelizou com a sua vida, que foi no período gestacional. Santo Agostinho, eu penso que se atribui essa frase a ele. Ele diz: vão e preguem o evangelho. Se necessário, usem palavras. Como que foi esse período gestacional? Como que você evangelizou essa pessoa? Mostrando sua vida. Mostrando o que Deus fez na sua vida. É a libertação daquele paralítico lá da terra de Gadara. Aquele endemoniado que andava no meio do cemitério, nos sepulcros, o sujeito já havia sido preso em correntes, em cadeias, e nada podia deter o sujeito. De repente Jesus vai, liberta aquele homem, e quando Jesus vai saindo da terra, aquele homem procura Jesus, ele quer ir com Jesus. Ele quer andar com Jesus. Jesus diz: não, fica e conta ao povo as maravilhas que Deus fez na sua vida. E uma das formas que aquele homem teria de falar o que Deus fez era, de fato, mostrando quem ele era e o que ele é agora. O processo de amadurecimento de uma pessoa para ser colhida é você mostrando sua vida. Irmãos, e uma atitude vale mais do que 10.000 palavras. Quem tem medo de mostrar a vida é porque não tem vida para mostrar. Quem tem medo de evangelizar, mostrando o seu casamento, mostrando o seu relacionamento, mostrando como você vive, é porque não tem realmente o que mostrar. E antes de ir para os finalmente, eu digo para vocês, é por isso que muitos pastores no Brasil não querem a visão celular. Por quê? Porque a visão celular inclui intimidade. Não se ganha uma pessoa para Jesus sem antes gestacionar essa pessoa com a sua vida pessoal. Então, por muita gente não ter vida para mostrar, ela prefere não entrar. Irmãos, isso, olha a verdade que eu vou falar para vocês, isso torna mais fácil. O medo de mostrar a vida torna mais fácil evangelizar com folheto. Por quê? Você vai para onde você nem imagina. Você chega numa pessoa e... Coitado, eu não vou usar ele, porque ele senta aqui na frente, quem senta na frente acaba tendo medo, né? É sempre o sujeito que a gente chama para poder fazer dele ilustração. Mas eu vou pegar lá atrás, vou pegar o irmãozão lá. Vem cá, meu querido, faz favor. Vamos supor, sobe aqui, meu querido,
por gentileza. Como que é mais fácil eu falar de Jesus para o meu irmão aqui, para o meu amigo aqui? Chamando ele para entrar na minha vida, levando ele na minha casa, depois de todo esse período que eu falei para vocês, e lá a gente vai comer um churrasco, ele vai com a esposa dele, e ele vai ver como eu trato a Elda, a esposa dele vai ver como a Elda me trata, e como meu casamento é abençoado, entendeu? Ele vai ver minha vida. Ele vai ver como eu tenho minha vida financeira, ele vai ver como eu tenho minha vida com meus filhos, e de repente, ele vai dizer, puxa, tem algo diferente naquela família, né? Tem algo diferente ali. Isso vai levar futuramente esse homem a me procurar e dizer, rapaz, me fala aí qual é o segredo. Agora, se eu não tenho vida para mostrar, se meu casamento é uma esculhambação, minha vida com meus filhos é esculhambação 2, minha vida financeira é esculhambação 3, irmãos, eu não vou trazer esse homem para a minha vida. Eu quero ele longe de mim, porque eu não tenho vida para mostrar. Quem não tem vida para mostrar, prefere pegar um folheto e dizer, meu amigo, Jesus te ama. Obrigado, pode sentar. Não é mais fácil? Mais cômodo. Não tem vida para mostrar, eu dou folheto. Não estou dizendo que todos que dão folheto é porque não tem vida. Amém? Porque o folheto também é muito abençoador. Tem muita gente aqui que talvez tenha sido tocado pela palavra através de um folheto, mas nessa geração, Deus está querendo usar vidas para gerar vidas. Amém? Então vamos lá. Esse período gestacional pode ser, de concepção pode ser feito no tete a tete. Eu já amadureci a pessoa e agora eu pergunto, e aí, quer? Porque ela já me procurou. Essa pessoa já abriu a vida dela para mim, já pediu oração, nós já oramos juntos. Agora ela quer saber o que ela tem que fazer. E, irmãos, e você já deve ter tido a experiência. Você diz, olha, toma uma decisão com Jesus na tua vida, que tudo vai mudar. Essa palavra, toma uma decisão na tua vida, ela está sendo já balizada por tudo que ela viu em você. Não há como resistir. Ela vai tomar a decisão dela com Deus. Você ganhou um discípulo, que já veio de lá preparado agora para o processo de consolidação. E sobre a consolidação, nós vamos falar outro dia. Eu estou te ensinando, eu estou passando para vocês os passos para se gerar um discípulo. Agora, consolidar ou discipular, aí a gente já vai deixar para outro dia. Pastor, mas todos esses 3 passos vai demandar oração? Vai demandar oração. Não há, irmãos, como ser fecundado, não há como gestacionar, não há como conceber uma pessoa sem oração. Então eu vou terminar minha palavra dizendo o seguinte: pastor, isso é para crente que anda muito em oração, que ora muito. Tem muito tempo a sós com Deus, pastor. É preciso, pastor. Bom, irmãos, vamos desmistificar um pouquinho esse assunto. Pastor, só passa por esse processo quem ora 2, 3 horas, que fica ali trancado no quarto. Espera aí, irmãos. Todos que estão aqui, independente do tempo que você está desenvolvendo com Deus, você pode ser um discipulador. Você ora muito, ora pouco. Pastor, tenho meio. Não, ora muito, ora pouco. Pastor, eu oro pouco. Você pode dividir o seu pouco com essa pessoa. Irmãos, no meu livro, Trocando a Ansiedade pelo Descanso, eu falo sobre desenvolver uma vida de oração e de leitura bíblica. Não tenho muito tempo, mas, amados, eu compartilhei isso uma vez na igreja lá em Santa Maria. Não é difícil você orar por alguém. Você está tirando quanto tempo com Deus? Pastor, eu estou tirando 10 minutos. Bom, irmão, você está orando e lendo Bíblia. E o próprio Deus vai se encarregar de fazer com que você se apaixone tanto por Ele,
que daqui uns dias, esses 10 minutos vai ser pouco, 15 minutos. Só que o amor vai tomar conta de você 20 minutos. Não começa com um projeto mirabolante. A partir de amanhã, pastor Getúlio, eu vou estar orando 4 horas por dia. Não entra nessa. Não entra nessa. Eu vou falar, é furada. É furada. Não, mas os coreanos vivem dentro de uma cabana. Irmãos, é eles que vivem dentro de uma cabana, eles desenvolveram esse modelo deles. A gente precisa, primeiro, observar o nosso sistema. E dentro do nosso sistema, nós desenvolvermos o nosso momento com Deus. Não adianta eu vou lá na Coreia do Sul e dizer, puxa, os caras oram para caramba. Eu vou fazer uma cabaninha daquela. Aquela cabana é para criar cachorro. Porque você vai começar com um voto que você não vai dar conta de cumprir. É voto de tolo. Então começa com 10 minutos. Vamos lá, 10 minutos? Sim, 5 minutos de leitura bíblica e 5 minutos de oração. É muito? É, pastor, não estou acostumado. Então, 3 minutos de leitura bíblica e 3 minutos de oração. Pastor, aí eu aguento. Deus te abençoe. Esses 6 minutos vai ser os 6 minutos mais preciosos da sua vida. É tempo de qualidade que você está dando para Deus. Agora, presta bem atenção. Com certeza, você não vai conseguir ficar só aí. O amor de Deus vai te atrair. Mas se você ora, vamos continuar nossos 5 minutos. 5 minutos de oração e 5 de leitura bíblica, você pode interceder pelo homem, pela uma pessoa que você está gestacionando. Amém? Durante o dia, ora por essa pessoa. Pastor, mas como? A correria é muito grande, pastor. A situação, e pastor, irmãos, você não precisa. Aí eu vou usar o meu líder de célula. Vem cá, meu guerreirão. Glória a Deus, aí é profético, olha só. Glória a Deus. Bom, esse homem é o líder de célula. Irmão Célio, que está fazendo aniversário hoje. Olha no seu relógio, chega para cá, rapaz. Olha no seu relógio aí. Pode olhar no seu relógio e olhar para mim aqui. Agora. Olhou? Olha só, eu vou orar por ele. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco o Célio na tua presença. Abençoa a vida do teu servo, abençoa o casamento dele. Meu Deus, faz o teu servo feliz na vida familiar. Toma a vida espiritual dele, abençoa a comunhão dele contigo, que ele cresça em comunhão. Meu Deus, abençoa a saúde do teu filho, cura, restaura a saúde dele. Pai, em nome de Jesus, o teu filho tem se entregado para liderar a célula. Que ele seja um homem abençoado, seja frutífero, seja fecundo, que ele seja líder de uma multidão. Eu abençoo e eu agora ministro sobre a vida dele uma unção de ganhar e consolidar vidas. Eu repreendo toda a obra do diabo e abençoo a vida dele em nome de Jesus. Quanto tempo eu levei aí? Você olhou, 1 minuto. E 1 minuto eu orei pelo irmão Célio e envolvi o quê? Casamento, vida espiritual, saúde, célula, dinheiro. Ainda repreendi capeta. 1 minuto. Obrigado, meu guerreiro. E meus parabéns. Então, irmãos, não tem como eu dizer, eu não tenho tempo para orar por essa pessoa. Eu pego essa pessoa, em 1 minuto que eu parei, eu já orei por essa pessoa. Já bombardeei o inferno. Já adubei essa pessoa. Já quebrei o coração duro dessa pessoa. Irmãos, em 50 segundos, eu oro por uma pessoa. Amém? Então não tem como eu dizer, pastor, eu não tenho tempo para orar. Como? Você não tem 1 minuto? Você não tem 50 segundos? Quanto tempo você leva sentado no vaso, num banheiro? Ainda tem os poetas de banheiro, que leva lá não sei quantos minutos para escrever um pensamento filosófico. E você não tem 50 segundos no seu momento de aliviar o ventre,
para orar por essa pessoa? Só não faz quem não quer, irmãos. Amém? Só não faz quem não quer. Da próxima vez, eu vou falar sobre consolidação. Agora eu só falei sobre tirar essa pessoa de lá e trazer essa pessoa para a presença de Jesus. Agora, fazer essa pessoa crescer, da próxima vez a gente trabalha isso. Vamos ficar de pé. Eu vou orar pela vida de vocês. Amém? Para que tudo o que Deus investiu na sua vida, você possa ter o desejo de compartilhar isso com outras pessoas. Fecha teus olhos. Deus, em nome de Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma esse povo que tem não só ouvido falar da tua graça, mas que tem sido tocado pela tua graça. Toma essas pessoas que estão aqui nessa noite e que têm vivido tantos milagres. Toma, Senhor, e manifesta e constrange essas pessoas no teu amor a compartilhar tanta vida, tanta alegria, tanta bênção, tanto sorriso, tantos milagres. Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada irmão que ouviu essa palavra nessa noite, que essa pessoa possa a partir de agora começar a buscar da tua presença uma pessoa pela qual ela deve interceder, uma pessoa pela qual ela vai passar por essa gestação, e uma pessoa que ela vai conceber, e ela vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, se referindo a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastora Ju, pastor aqui de direito.